Vamos lá, vamos começar com o tema desse primeiro WW. O presidente Lula sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para este ano com um veto que tem uma sinalização política importante, que é uma mudança que poderia ampliar o fundo partidário desse ano. Por outro lado, aquele cronograma que foi colocado na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o pagamento de parte das emendas impositivas foi mantido pelo presidente. Quem tem mais informações, chega agora conosco ao vivo de Brasília, é Gabriela Veras. Ei, Gabriela, boa noite para você. Oi, Thaís, uma ótima noite a você, boa noite a todos que estão por aqui na nossa companhia, pois o veto presidencial trata sobre aquelas despesas cotidianas, dos partidos políticos. A proposta inicial do Congresso Nacional era que houvesse um reajuste ligado ao arcabouço fiscal, que permitia aí um reajuste de até 2,5% ao ano, além da inflação. Assim, haveria um crescimento automático desse fundo, substituindo as negociações atuais. De acordo com alguns técnicos, só para a gente ter uma noção aqui, a correção poderia custar 160 milhões de reais. Além disso, a gente relembra, o veto presidencial, ele ainda precisa ser avaliado, pelo Congresso Nacional. O Congresso que pode derrubar ou não esse veto feito pelo presidente Lula. Então, o Congresso tem aí, portanto, a palavra final sobre essa questão. Por outro lado, o presidente manteve ainda no texto o cronograma para o pagamento de parte das emendas obrigatórias. A lei sancionada prevê que 65% dessas emendas terão que ser pagas até julho deste ano, antes do início do período da campanha eleitoral. Então, já é um cronograma bem definido. E falando, Thaís, em campanha eleitoral, a gente também ressalta o seguinte, os trabalhos lá no Congresso Nacional só começam em fevereiro, mas já tem algumas pautas em que o governo está de olho para tentar ali fazer com que elas sejam analisadas e usar também como bandeira para essas campanhas que acontecerão no segundo semestre do ano. Uma delas é aquela questão da escala 6x1, uma questão que é tida como prioritária atualmente para o governo federal, uma apuração, inclusive, do nosso analista, apresentador Gustavo Uribe, de que já agora, em janeiro, o governo federal vai começar essas negociações juntamente com o Congresso Nacional, ou seja, Palácio do Planalto, Congresso Nacional, para fazer com que esse texto da escala 6x1 tenha um prosseguimento aí no Congresso Nacional. Na visão do governo, de uma forma geral, essa pauta agrega ali a bolha da esquerda, mas também rompe outras bolhas que não estão diretamente ligadas aí ao Palácio do Planalto, ao atual governo federal, por entender que é um assunto prioritário para a sociedade de uma forma geral. O presidente ainda deve defender, Thaís, que a proposta não resulte em reduções salariais. Outro ponto é que seja garantida uma escala semanal de, no máximo, 40 horas semanais, diferentemente das 44 atuais. Gabriela, obrigada, mas agora eu queria te ouvir um pouco sobre as pautas da direita, para onde a direita deve olhar e deve focar. Eu imagino que a segurança pública esteja aí entre as prioridades. É isso, trazendo esse contraponto aqui, como eu disse, os trabalhos lá no Congresso só começam em fevereiro, mas nos bastidores, atualmente a gente já vê uma mobilização grande da oposição, da direita, trabalhando com essas questões da segurança pública. A gente relembra PL antifacção, PEC da segurança pública também, mas também o caso do Banco Master, Thaís, ele fez com que tudo girasse em torno desse debate, dessa discussão. Inclusive, o vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados, Carlos Jordi, anunciou recentemente que
atingiu o número mínimo de assinaturas para apresentação da CPMI do Banco Master, né? De acordo com o parlamentar, ele recebeu o apoio de 205 parlamentares, 177 deputados e 28 senadores para que essa apresentação da CPMI, para que esse requerimento seja, portanto, protocolado, seja apresentado. Paralelamente a isso, a gente também relembra uma outra questão que também deve ser pauta da oposição, que é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A gente relembra que são pelo menos 40 pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal e, de acordo com a oposição, em fevereiro eles vão apresentar um novo pedido mirando no suposto envolvimento da atuação do ministro Alexandre de Moraes em prol do Banco Master, uma possível comunicação que ele teve com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. A gente traz aqui que o objetivo da oposição é tentar o maior número de assinaturas possível para dar uma resposta política e robusta a esse caso. Então, nos bastidores, eles trabalham para que isso aconteça, para que pelo menos 200 assinaturas sejam conquistadas aí até fevereiro, para que esse novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes seja apresentado. Thaís.